Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga espera, pastor. Amém. Pode procurar aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes em seus profetas e prosperareis. Podeis ser assentado dando glória. Aleluia. É sempre uma responsabilidade nós estarmos ministrando a palavra do Senhor, e eu sei que quem já passou por este altar no culto de ensino sabe da responsabilidade maior ainda, mas que pela direção do Espírito Santo nós possamos falar do Senhor, e através da palavra nós vamos apresentar aqui 6 tópicos das reações que Josafá teve quando ele recebeu a notícia que teria que guerrear, aleluia, contra 2 grandes exércitos. E é impossível a gente não falar em 2020, apesar que o ano ainda não terminou, e eu creio que de hoje até o final do ano o Senhor tem milagre sobre a minha casa e sobre a sua casa. Quem crê, dá um glória. Mas é preciso que nós possamos ter atitudes em frente às adversidades que vão vir nesse restante de ano, em 2020 também, porque 2020 ainda está no futuro, mas eu creio que se Jesus não voltar, aleluia, hoje ou amanhã, o Senhor estará conosco no próximo ano, nos conduzindo através dos desertos, nos conduzindo através das pelejas. Amém? A palavra vai dizer, e eu quero aqui na introdução, que é um dos textos que mais me fascina na Bíblia Sagrada, a história do rei Josafá. Josafá é da descendência real da casa de Davi, é filho de Asa, é um homem que durante o seu reinado, em 25 anos reinando em Judá, ele teve apenas um erro, se nós formos olhar neste capítulo, que foi fazer aliança com Acabe, aquele desviado, aquele mesmo, Acabe, esposo de Jezabel. Mas nós vamos ver que no capítulo 18, Josafá tem um cuidado em instruir o povo no caminho que deve andar. Mas no capítulo 19 nós vamos ver que ele faz aliança com Acabe. Mas o que eu quero dizer aqui, antes de nós entrarmos na palavra, que apesar das nossas dificuldades e imperfeições, o Senhor está conosco para nos conduzir. Não é o inferno que vai determinar nada do que você é. Não é o mal que determina nada sobre a tua casa. Sobre a tua casa quem determina é Jesus Cristo. O mesmo Deus que estava conduzindo Josafá é o mesmo Deus que está me conduzindo, está nos conduzindo na nossa caminhada. Mas nós vamos ver que Josafá também é um rei que, quando assume, ele acaba com a idolatria, ele faz reformas políticas, sociais. Mas Josafá, apesar de tantas vitórias e tantas dificuldades, Josafá tinha uma fé inabalável. E nós precisamos entender aqui esta noite, porque de janeiro até no dia de hoje que nós chegamos aqui, foi pela nossa fé em Jesus Cristo, foi pela nossa perseverança e também foi pela nossa disposição em ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir tantas coisas na vida, mas não damos ouvido à voz do Senhor. E através da história de Josafá, nós vamos ver que ele dá ouvido à voz do Senhor. No capítulo 20, no versículo 2, você quiser acompanhar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia já vai nos relatar. Então vieram alguns do que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedir, ou seja, eram os amonitas e os moabitas. Então este grande exército levanta contra Josafá.
Josafá, um homem experimentado em batalhas. Josafá, um homem que tinha Deus na direção da sua vida. Mas a notícia chega a Josafá que vem uma grande peleja, vem um grande exército contra ele. E a primeira reação que Josafá tem é o medo. Talvez você pare um pouquinho e pense, fala assim: pastor, mas eu tenho medo. E quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Elias também teve medo. Nós vamos ver também na Bíblia Sagrada que Davi também teve medo. Mas a questão que eu quero deixar nesse primeiro tópico, porque não é o medo da notícia que vai chegar na tua casa que vai te parar. Não é o medo da notícia, ou seja, na área sentimental, ou seja, na área financeira, ou seja, na área conjugal. Não é essa notícia má que vai te parar, não é esse medo que vai te parar. Porque a notícia vai chegar na tua casa, a notícia vai chegar, aleluia, sobre a tua vida. Mas o que vai te determinar sobre a tua caminhada e sobre a tua vitória é a sua atitude diante do medo. Aleluia. Não é o medo, é normal ter medo, pastor. Quem aqui nunca teve medo? Levante a mão. Temos medo, muitos têm medo de dirigir, muitos têm medo de sair à noite, muitos têm medo de perder o esposo, muitos têm medo de perder a esposa, muitos têm medo de ir no médico e ter uma notícia, aleluia, séria, de um agravamento na saúde. O medo faz parte da nossa vida. O medo faz parte da nossa caminhada com Cristo. Mas a notícia ruim, a notícia vai chegar sobre as nossas vidas, vai. Mas é a nossa atitude diante do erro que vai determinar se nós vamos ser um homem ou uma mulher vitorioso. Ou nós vamos ficar pasmados, ou vamos recuar, ou vamos dizer: essa notícia me trouxe o medo, mas tem um Deus lá no céu, que apesar do meu medo e da minha falha, quando Ele se levantar do trono da graça, eu vou ter a minha vitória. Analise a história do rei Josafá e veja a caminhada deste homem. E ele teve medo, porque no versículo 3 vai dizer: então Josafá, quer trocar o microfone? Não é melhor não? Quando a notícia vem, nós queremos murmurar, nós queremos largar a fé, nós não queremos vir na igreja, nós queremos parar ou largar tudo. Mas a reação de Josafá é o que nós precisamos ter. Quando a notícia que vem trazer o medo sobre a minha e a sua vida, nós vamos buscar o grande eu sou, vamos apregoar um jejum e vamos dizer: só o Senhor é Deus. Porque Deus é conosco e Ele tem vitória para mim e para você. No versículo, no segundo tópico, atitude, que é no capítulo 20, no versículo 4. Ele tem uma atitude. Talvez grandes vitórias que nós não conseguimos. Está dando para ouvir legal aí, irmãos? Muitas vitórias que nós não conseguimos em 2019, até no dia de hoje, mas Deus ainda pode fazer, e eu creio. Talvez foi por causa da nossa atitude na frente das nossas adversidades que passamos durante este ano. Então, quando a Bíblia vai nos mostrar que quando Josafá ouve, ele tem medo, mas no versículo 4 ele tem uma atitude. E se você for procurar, aleluia, no dicionário, atitude quer dizer postura, propósito de continuar. Então Josafá tem uma atitude, ou seja, uma postura. Está vindo marchando aí um grande exército, mas eu não vou arredar o pé daqui, porque um maior está conosco, que é o Senhor que nos chamou. Então, sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, tenha consciência de uma coisa esta noite: não é a luta que vai te parar, é a sua postura diante do mal que virá. Porque se eu viesse aqui pregar e dizer que 2020 você não vai ter luta, você vai me chamar de mentiroso, e Jesus vai voltar e eu vou ficar, porque eu estou mentindo diante do seu altar. Então isso aqui é para nós entendermos que da data de hoje até no final do ano, nós temos que ter atitude diante de algumas adversidades. E essa atitude tem que começar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro da igreja, dizendo: eu não alcancei ainda, mas eu posso alcançar. Não é esse exército de desânimo, não é esse exército de palavra contrária, não é o dedo apontado que vai me parar, porque eu vou ficar na minha postura e vou conseguir a minha vitória. Atitude. A Bíblia vai dizer que tem um menino que vai levar um lanche para um bando de homem bruto grande chamado Davi.
E chega lá, tem um grande exército pasmado diante do gigante. Mas Davi teve o quê? Atitude. Quando nós temos atitude, nós não mudamos só a nossa vida, não. Quando nós temos atitude, nós mudamos a esfera que está em nosso lado, nós mudamos a nossa casa, aonde nós passamos, nós mudamos o ambiente, porque nós tivemos uma atitude diante de um grande mal. Quantas pessoas nós conhecemos que tem alguma enfermidade grave, mas não deixa de adorar, não deixa de louvar, não deixa de ir na igreja, não deixa de pregar, não deixa de sorrir? Sabe o que é isso? É atitude diante da notícia mal. Então Josafá chega e ele tem medo, é normal, mas ele tem uma atitude, postura, ficou certo, mesmo que ainda ele estava com medo, ele dizia: eu preciso reagir. Olha para cá, igreja de Cristo. Eu não sei o que você está vivendo em qualquer área da sua vida, mas eu quero que esta noite nós possamos ter uma atitude diante desse gigante. Se é na área da saúde, receba a cura. Se é uma porta de emprego, a porta se abrirá. Mas nós temos que ter atitude. Diga comigo, atitude. Nós temos que ter atitude, postura. No versículo 4, Josafá mostra isso. Então Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Nós sabemos o que nós precisamos nos últimos dias? É saber, é chegar e reunir, primeiro dentro da nossa casa. Reunir, começar a orar e determinar, porque Deus nos deu essa autoridade. Determinar sobre as nossas vidas, sobre a nossa finança, sobre o nosso ministério, sobre o nosso sonho, e dizendo: ó inferno, você está se levantando contra a minha casa, mas a minha casa tem um que me chamou do lamaçal do pecado, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero só que nós possamos meditar aqui e possamos entender que algumas coisas que acontecem em nossas vidas, nós não temos atitude. Verdade ou mentira? Pode falar, irmãos, isso acontece. Nós ficamos pasmados e queremos que as coisas aconteçam naturalmente, e nunca vão acontecer, porque eu e você vivemos, aleluia, numa esfera espiritual. Nós vivemos, nós não somos naturais, não, nós somos espirituais. Primeira batalha que nós vencemos é com o joelho no chão e boca no pó. Não é com a nossa força, não é com a nossa língua, não é com a nossa mão, é com o joelho dobrado ao chão. Atitude. Nós precisamos ter atitude diante das adversidades da nossa vida. No terceiro tópico, Josafá vai nos ensinar autoridade no versículo 20. No capítulo 20, no versículo 15. Olha o que Josafá nos ensina. E a Jaziel disse: autoridade, dai ouvidos a Judá, a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha o que Josafá está nos ensinando aqui, autoridade. Ele está com medo, ele teve uma atitude, mas agora ele está usando a autoridade, dizendo: ei, preste bem atenção uma coisa aqui. Nós que somos chamados por Cristo, nós que temos um discernimento na palavra, nós que temos um chamado, a autoridade está sobre as nossas vidas. Nós temos, e ele acalma o povo dizendo: ei, ministério Ebenezer, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor nosso Deus. Ou seja, em qualquer área, Deus está dizendo que: ei, não importa o que aconteça, somente tem autoridade na palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Autoridade, quando você vai procurar um dicionário, olha o que fala interessante: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e se fazer obedecer. Irmãos, nós esquecemos de uma coisa, que o Senhor Jesus disse para mim e para você, que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós íamos dizer para o monte: arreda-se e te lança no mar. Jesus diz: eu estou indo, mas no meu nome farão grandes proezas, no meu nome curarão os enfermos, no meu nome as portas se abrirão. E nós esquecemos disso.
Essa autoridade não foi dada para o inferno, essa autoridade não foi dada para o ímpio, essa autoridade foi dada para mim e para você, que somos chamados de filhos do Senhor. Aí nós esquecemos dessa autoridade, mas Josafá não se esqueceu. E que 2020 você tenha essa autoridade sobre seus sonhos. Porque nós temos a mania de sonhar, e aí nós temos a mania, aleluia, o sonho é gerado na mente, aí nós colocamos ele num papel, e aí quando nós temos a mania de conversar com alguém, e essa pessoa diz assim, isso aí não vai dar certo. Qual é a atitude minha e sua com a presença de Deus sobre a nossa vida? É repreender e dizer, se Deus falou, está falado. Mas nós temos, em contrapartida, um paradoxo aqui, que nós pegamos o nosso sonho, puxamos a gaveta e engavetamos ele, simplesmente por causa de uma palavra que foi negativa. E tem uma frase que é muito interessante nos últimos dias, que eu tenho usado ela muito: cuidado, aleluia, com a crítica produtiva de alguém que nunca produziu nada. E aí nós escutamos isso e esquecemos que nós temos autoridade no nome de Jesus e determinar as nossas vitórias. Aí ficamos pessoas frustradas em nossa caminhada. Levante sua mão para o alto. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que esses sonhos que você engavetou, 2019 é o ano de realizar eles, e 2020 também, porque 2019 não ainda acabou. Eu quero ser profeta sobre as nossas vidas e dizer que não é uma palavra contrária, não é um levante que vai parar o meu e o seu sonho. Quem crê, diga glória. Ou nós vamos mudar, ou nós vamos usar autoridade no nome de Jesus, ou vamos ficar engavetando sonhos. E o tempo passa e nós não conseguimos realizar nada. Então Josafá teve autoridade e disse: ó, vocês estão vendo isso aí? Esse grande exército? Mas a peleja não é minha, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor grande Deus, o nosso grande Deus. Me mostra na Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma peleja que Deus perdeu. Então não é a minha nem a sua que ele vai perder. Tenha convicção, irmão. Nós temos que aprender, e o pastor Alan também, que nós temos que andar de cabeça erguida. Andar de cabeça erguida sobre as adversidades. Sabe por quê? Porque nós sabemos que tem um grande que está velando por nós. Aí nós queremos desanimar, andamos meio torto. Não, tem que andar de cabeça erguida e dizendo: eu sei que ainda não aconteceu, mas pela vontade do Senhor vai chegar a hora e o milagre vai acontecer. É interessante que quando nós pegamos esses sonhos, engavetamos, nós deixamos de ser bem-sucedido e não conseguimos ajudar pessoas a serem também. Nós deixamos de sonhar e através do nosso sonho nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Quantos empresários que começaram do nada? Quantos homens de Deus que tiveram autoridade e convicção, e quando a palavra contrária vir sobre a tua vida, ei, entrega nas mãos do Senhor. Mas eu vou ser aquilo que eu quero ser, irmãos. Se eu decidir ser um homem fracassado, eu vou ser. Se eu decidir ser um homem bem sucedido, eu vou ser. Sabe por quê? Porque entre essa decisão minha e sua é onde Deus opera. Senhor, está tudo em crise, mas o meu negócio não vai fechar, o meu negócio vai prosperar. Esse curso que eu fiz, esse concurso que eu fiz, vão me chamar, porque o Senhor é comigo. Nós temos que ter autoridade no nome do Senhor. Diga comigo: autoridade. O inferno sempre vai se levantar contra mim e você, irmão. Sempre a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ministério. Mas com a autoridade que Jesus nos deu, é que nós vamos determinar e nós vamos alcançar a vitória. Então, primeiro, Josafá tem medo. Segundo, ele tem uma atitude. Terceiro, ele tem uma autoridade. Olha para você ver a construção, para que nós possamos entender lá no capítulo, no versículo 29, o que Deus fez.
Glória a Deus. Aleluia. Então, a quarta atitude de Josafá é convicção. No capítulo 20, no versículo 17, olha para os irmãos verem. Ele diz mais uma vez: nesta peleja, olha aqui, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sairemos ao encontro, porque o Senhor está conosco. Agora você vai ver que o medo já ficou para trás, porque vem uma construção sobre a vida de Josafá. E é isso que nós temos que ter, essa construção. O quarto tópico, convicção. Que nós temos que ter essa convicção que o Senhor é conosco. Tem pessoas que olham para você e para mim e vê Deus, e muitas das vezes você olha no espelho e não vê Deus na sua vida. Verdade ou mentira? É dessa maneira. As pessoas olham para mim e falam assim: o pastor Alain é um homem de Deus, o pastor Alain é um homem perseverante. Mas muitas das vezes eu olho no espelho e não me vejo um homem perseverante, me vejo um homem murmurador. Verdade ou mentira? Então, quando nós temos essa convicção, apesar do furacão, apesar da crise, eu vou ficar na minha posição, porque eu sei que o Senhor vai operar. Então, quando nós temos essa convicção, e quando você está passando algum momento na sua vida, aí você olha para a irmã Maria, sabe que ela é uma mulher de Deus, aí você sabe que ela vai trazer uma palavra de alento para mim e para você. É assim que as pessoas aí fora te vê, e muitas das vezes nós não vemos isso. Então precisamos ter essa convicção que o Senhor nos chamou, que a sua casa nunca foi fracassada, que os seus filhos nunca foram fracassados, que o seu chamado não é um fracasso. Essa convicção vai nos ajudar a conduzir a nossa vida. Não tem algo mais paradoxo que nos traz uma reflexão do que o tal espelho. Quando eu vou sair, eu olho para o espelho e falo assim: hoje eu não choro. Eu chego aqui, o primeiro hino eu estou chorando. Então nós precisamos entender uma coisa. Muitas das vezes, com a convicção que nós precisamos ter, é através dessa convicção que vai mudar a vida de quem está do seu lado. Porque Josafá é um rei. Você é rei na sua casa, irmão. Seus filhos dependem de você. Seus filhos veem em você a segurança que ele precisa ter. Então Josafá, se ele apavora e diz: meu Deus, agora acabou tudo, porque é 2 reinos, vai acabar tudo. Muitas das vezes o nosso desespero dentro da nossa casa traz insegurança para os nossos filhos. Meu Deus, meu pai, minha mãe é homem de oração. Sabe por quê? Porque nós não temos essa convicção e essa certeza todas as vezes na nossa vida, que apesar de tudo que nós estamos passando, Deus vai operar em nossas vidas. Então, convicção, olha a construção: medo, a notícia chega, medo, temor, receio. Aí ele tem uma atitude, uma autoridade e uma convicção. É isso que nós precisamos ter em nossas casas, em nossas famílias. Então, quando nós tivermos essa convicção, que quem determina o que eu quero ser, sou eu. Ah, mas heresia é essa, pastor? O senhor está falando heresia. O pastor chegar, eu vou contar para ele. Não é não. Porque Deus só vai operar se eu permitir. Se eu determinar, eu não deixar Deus operar, eu vou continuar no mesmo estágio que eu estou, na mesma dificuldade que eu estou. Mas quando eu dou liberdade para Jesus entrar e mudar a situação, a vitória chega sobre as nossas vidas. A vitória chega sobre a nossa casa. Então Josafá, ele começa a fazer uma construção para que Deus tenha a liberdade de operar sobre aquilo que ele estava passando. No quinto tópico, perseverança. Capítulo 20, versículo 20, foi o que eu li. E pela manhã cedo, se levantou e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, diga comigo, Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa.
Deus está dando duas direções aqui para mim e para você. Só porque tem uma direção dessas, que muitas das vezes nós não queremos aceitar. Aí como, pastor? Quando falamos, ele está aqui, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Deus, onipotente, onipresente, Deus está em todo lugar, Deus sabe tudo aquilo que eu preciso antes que eu peça. Falar de Deus, eu passaria aqui a vida toda e não conseguiria falar dos seus tributos, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele vai fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então Deus está dizendo: ei, igreja, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olha o interessante. Agora nós vamos aqui para algo que muitos nos últimos dias tem sido uma falácia terrível. Porque nos últimos dias só tem se falado de falsos profetas. Verdade ou mentira? Tem falado de falsas profetisas. Tem falado de diversas vezes que a geração do século 21 é a geração de profeta mais corrupto, a geração de profeta, aleluia, que não tem discernimento. Está repreendida, é mentira do capiroto. Não. Há algo aqui que nós precisamos entender que essa noite é bem verdade que tem muitos, mas ainda tem remanescentes de Daniel aqui. Pode levantar sua mão? Tem remanescente de Ezequiel aqui, tem remanescente de Daniel ainda, tem homens e mulheres ainda que são de Deus e tem feito a missão do Senhor. Amém? Porque esse negócio, irmão, eu vou falar, esse negócio de dar mais honra para profeta de fora, Deus está nesse negócio não. Esse negócio de nós dar mais credibilidade a pessoas que não conhecem as nossas vidas e deixamos de dar credibilidade aos nossos pastores, nós temos cometido um erro. Porque a Bíblia está dizendo: ei, crede no vosso Deus e estareis seguro. Crede em vossos profetas. Josafá não está falando de profeta de Baal aqui não, irmão. Josafá não está falando de profeta, aleluia, de Moabe não. Josafá está falando nos profetas remanescentes do Senhor. O que é um profeta? Um arauto, um embaixador. E se você for ler, você vai ver que o embaixador só transmite aquilo que Deus manda e não fica inventando história de carochinha. Então, apesar dessa falância terrível, que existem falsos profetas, e eu não vou dizer que não exista, porque existe mesmo, mas existe um grande número de homens e mulheres que ainda têm compromisso com a palavra e com o Senhor. Pode ter certeza, eu aqui no Ministério Ebenezer eu estou vendo muitos, que se Deus mandar falar, fala, e você pode contar os dias. Mas nós temos a mania de dizer: não, se Deus falar comigo, eu faço. Agora o homem falar comigo, eu não faço. E aqui está algumas crises que nós passamos por causa disso. Mas como, pastor? Explica. Explico. Deus vai falar comigo, com você? Você suportaria Deus falar com você pessoalmente? Algum aqui tem estrutura? Não. Deus vai usar a palavra. Deus vai usar a palavra, mas tem muita gente que não gosta de ler a palavra. Deus vai usar um profeta. E aí onde nós cometemos um grande erro, irmãos. O que acontece? Muitas das vezes nós vemos uma pessoa aqui cair, a gente fala, né? Caindo no poder de Deus. Verdade, não é isso? E aí muitas pessoas olham e dizem assim: será que é Deus? Olha aqui, olha o perigo, olhe bem. E se for Deus? É blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí nós cometemos este erro. E eu estou dizendo isso, eu não sei, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque é o que nós mais ouvimos. Porque na internet agora é um atacando o outro. Mas e se for Deus? Será que vai ter um preço para nós pagarmos? Será que nós vamos ter que responder algo perante ao Senhor? Então a perseverança na palavra, a perseverança acreditando, porque a palavra me garante que Deus ainda usa profeta sobre essa terra. Quem crê nisso? Quantas pessoas já chegou em você e falou da sua vida e só você e Deus sabia? Hã?
Então existe homens e mulheres ainda perseverantes na presença do Senhor, e são profetas que Deus tem usado sobre essa terra. Então algo aqui que me chama a atenção é a perseverança. Quantos aqui já ficaram para trás em 2019? Quantas pessoas que nós conhecemos que ficaram para trás? Porque esqueceram que tem que ter esse conjunto nas nossas vidas. Nós temos que ter atitude, autoridade, convicção, perseverança para conseguirmos a nossa vitória. Pastor, mas foi um ano muito produtivo. Pastor, foi um ano de muita conquista. Glória a Deus por isso. Mas poderia ter sido melhor se nós tivéssemos atitude e convicção perante algumas pelejas que nós passamos. Então 2020 vem aí, um ano intacto, porque nós não sabemos se nós estaremos lá, mas vamos ter a fé que nós possamos chegar lá, e ter a atitude e a convicção que nós somos um povo vitorioso. Então, sobre a tua casa existe uma promessa, sobre o teu casamento, esta aliança que foi feita, você que é casado tem uma promessa. Diga comigo, aliança. O inimigo vai fazer de tudo para que essa aliança seja quebrada, porque ele quer trabalhar nos lares, e muitas das vezes nós não temos esse conjunto que Josafá teve, para que nós possamos conseguir a vitória. Você acha que o inimigo vai focar em quem está lá fora, irmãos, caído? O inimigo vai focar em quem está de pé dentro da igreja. Então quando nós vamos ler essa palavra, nós vamos ver que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto, ao encontro daquele exército. Sabe o que muitas das vezes nós passamos, presbítero Juliano? É que nós não vamos em encontro às nossas lutas e dificuldades. Nós ficamos parados, pastor Elielto, parado, e o inimigo, aí muitas das vezes nós não rompemos, e o inimigo vai ganhando território. Vai ganhando território. Aí ele vai ganhando território e nós vamos querendo se acolher. Mas quando nós temos autoridade no nome de Cristo, ele tem que sair dos nossos sonhos, ele tem que sair da nossa frente, porque Deus é maior conosco. Geração, o Juliano trabalha com jovem, escutou muito isso, a geração de jovem fracassado, geração de pastores fracassados. Mentira, isso é tudo engano do diabo. Esta é uma geração cheia da promessa do Senhor, uma geração que tem, aleluia, a palavra, que tem a presença, que tem, aleluia, a autoridade de Deus. No 6º tópico, fé. Diga comigo, fé. Capítulo 20, versículo 20 ainda, né? Crede em Deus. Quando você fala fé, é convicção em Cristo. Dicionário. E nós precisamos ser mais dependentes da nossa fé. Quem já teve fé aqui e recebeu um milagre? Quem já teve fé aqui e recebeu um milagre na área de saúde? Uma porta de emprego, um livramento, uma cura de um filho, a cura de um irmão. Então nós precisamos ser dependentes desta fé. Josafá está chamando o povo dizendo: ei, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas, estareis, aleluia, prosperareis. Então é estar seguro na presença do Senhor e ser um povo próspero. E muitas das vezes nós estamos pasmados diante do inimigo. Então quando nós vamos ler no versículo 29, diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O que tem acontecido nos últimos dias, Diácono Oswaldo, é uma guerra naturalmente travada. A Bíblia está dizendo que o meu inimigo é o inimigo da minha alma, não é o meu próximo. Não é, aleluia, ou seja, uma pessoa dividida ou de direita ou de esquerda, ou torce para o Flamengo, ou torce para isso, ou tem um partidário de outro. Não é isso. A Bíblia está dizendo que o inimigo meu e você que vai tramar, que vai fazer, aleluia, cilada, que vai tentar tirar a gente da presença do Senhor, é o diabo. E a Bíblia vai dizer que todo aquele exército, o Senhor peleja contra eles. Quando o exército de Josafá chega lá, está tudo acabado. Não precisa ser
arrancado uma espada do povo de Deus. Não precisa de nenhum desespero do povo de Deus, porque Deus derrotou os inimigos de Israel. Há inimigos sobre as nossas vidas, há inimigos sobre os nossos casamentos, há inimigos sobre as nossas crianças, sobre a nossa casa. Mas esta peleja, quem vai pelejar é o Senhor. Meu irmão, não desista da sua família, não desista, irmão, dos seus sonhos, não desista do seu ministério, porque tem pessoas aí fora que quem vai ganhar para Jesus é você. Não desista. Se você passou por algo, se você, aleluia, tem autoridade, tem atitude, tem a convicção, tem a perseverança, tem a fé, que essa situação vai ser mudada. Então nós vamos ver que a vitória é para quem crê. Quem crê na vitória? A situação está toda contrária, mas eu creio que a situação vai ser mudada pela presença do Senhor. Eu creio que a minha vitória vai ser grande, porque é o Senhor que me chamou, o Senhor que me capacitou. Então, quando nós vamos olhar essas atitudes de Josafá, nós temos que trazer isso em nossas vidas diariamente. Como de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor sempre vai nos dar a direção para que nós conseguimos a nossa vitória. Verdade ou mentira? Sempre Deus vai nos dar a direção. Só porque nós temos que entender também, pastor Cário, a saber qual é a direção e o caminho do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor está dizendo, é aqui, e eu quero ir por aqui. Sabe por quê? Porque eu não dou ouvido à voz do Senhor, como Josafá deu. Senhor, está tudo ao contrário, mas eu quero ouvir a sua direção. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. Então, através de cada ato que ele fazia, Deus ia com ele. Cada atitude que ele tinha, Deus operava com ele. Cada decisão na palavra que ele tinha na presença do Senhor, Deus era com ele. E ele ia rompendo e conseguia a sua vitória. Quem disse que nós somos fracassados? Nós nascemos para dar certo, irmão. Nós somos um povo eleito, sacerdócio real. Nós somos um povo que nós temos que andar alegre em todas as horas. Pastor, mas é difícil, eu sei. Mas o Senhor tem nos dado autoridade. Nós temos que chegar em nossas casas e dizer, é a melhor casa, é o melhor esposo, é a melhor esposa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil dizer que é o melhor esposo, mas tem que profetizar. Tem que dizer é o melhor carro, tem que dizer é a melhor ceia, tem que dizer é o melhor móvel. Nós temos que profetizar e determinar que tudo aquilo que Deus me entregou e te entregou é o melhor. Temos a mania de achar o filho dos outros mais bonito que os nossos. Temos a mania de olhar para a casa do irmão e dizer, nossa, mas a casa do irmão é melhor do que a minha. Irmão, temos que parar com isso. Deus nos deu, pastor, mas eu quero algo melhor. Então tenha atitude e convicção que Deus, o Senhor, dará. Então nós temos mania de olhar o agora. Nós temos mania de dizer, o irmão, meu Deus, mas como é que pode? Deus é demais que aquele irmão. Deus, ele conseguiu tudo e eu estou aqui, estou amarrado, não vou. Sabe por quê? É perseverança, é atitude, é oração, é jejum, é palavra, é igreja, é monte, dessas madrugadas, renuncia, confessa aquilo que fez, diz, Senhor, eu fui pecador, Senhor, eu fiz aquilo, e Deus começa a operar em nossas vidas. Só porque eu moro de aluguel eu sou fracassado? Não! Só porque eu tenho um carro à prestação, eu sou fracassado. Isso é tudo coisa do diabo para tirar a nossa direção na presença do Senhor, irmãos. Nós somos um povo eleito em todas as áreas. Deus está dizendo, eu te chamei, pastor Alan, lá do lamaçal do pecado. Você estava caído, você estava rejeitado, ninguém dá nada para você. Eu chamei você, coloquei você sobre um altar, pregar a minha palavra, anunciar o meu evangelho. E eu vou dizer e eu vou aceitar que o mundo diga que eu sou fracassado? Que é uma responsabilidade maior do que essa? De nós carregarmos esta palavra que nos traz vida, que nos traz alegria, que nos traz a certeza do céu, que nos traz a convicção da nossa vitória. Antigamente, para nós terminarmos, as pessoas quando falavam em crente, tinha medo, queria correr, não queria assunto. Agora as pessoas, por tanta luta e dificuldade, eles querem agora estar próximo do evangelho, do evangélico.
Eles querem estar próximos porque sabem que quando nós falamos desta palavra, esta palavra traz um alento ao coração das pessoas. Mas aí, em contrapartida, o inimigo quer nos calar, nos sufocar com essas coisas em nossas vidas, com esses levantes gigantes, exércitos de todas as maneiras, para nos parar, e nós deixamos de perseverar e deixamos de alcançar a plenitude de Deus em nossas vidas. Então, que nós possamos ter essa atitude, essa perseverança de Josafá sobre as nossas vidas. Porque eu quero falar algo aqui, como Deus é na minha vida. Nós, todos nós, nossas casas, em nome de Jesus, nós vamos alcançar a nova Jerusalém. Uma fé tão grande em meu coração, que aquela pessoa que você queria estar ao seu lado dentro da igreja, ainda este ano ela vai estar. Aquela pessoa que você quer que ela se aproxime de Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que você verá toda a tua casa servindo ao Senhor, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, porque Deus nos chamou para que nós possamos ser homens e mulheres vitoriosos. Amém? Vamos pôr de pé. Quero fazer uma oração aqui. Esta é a palavra do Senhor. A gente acostuma a pregar no culto normal, e quando aqui é 1 hora, o trem demora, né, pastor Cário? Aqui quando é 1 hora, né, parece que demora, porque aqui nós temos um tempo maior de ministrar. Mas esta palavra, irmãos, levante sua mão para o alto mais uma vez. Que você tenha atitude, autoridade, convicção, perseverança e fé todos os dias da sua vida. Senhor, eu quero pedir sobre as nossas vidas que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua bênção, a tua proteção. Senhor, eu quero que o Senhor vá de encontro agora aos nossos filhos. Eu quero que o Senhor vá de encontro agora, Senhor, ao esposo, à esposa que não está aqui. Eu quero que o Senhor vá de encontro, Senhor, às famílias desta cidade, desta nação. Senhor, e assim como o Senhor foi com Josafá, seja conosco, Senhor. Assim como o Senhor pelejou a peleja, Josafá peleja as nossas pelejas. Pai, que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor continue nos guiando. Senhor, vai de encontro agora a toda a nossa descendência. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra do espírito, Senhor. Livra de todo o espírito do vício. Livra de toda cilada, Senhor. Senhor, que a nossa casa esteja protegida, que a nossa descendência esteja protegida. Senhor, que o teu sangue, aleluia, esteja cada dia sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê direção no restante deste ano, que o Senhor nos dê direção, Pai, no próximo ano, e que nós possamos, Senhor, avançar, que nós possamos, Senhor, avançar sobre as adversidades, que nós possamos ter a convicção, Senhor, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.